você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula, eu quero a Datena como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo político é como nuvem. Cada hora está num lugar. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. O CNN Arena está no ar com a analista Raquel Landim, com os comentaristas Janaína Pascoal, Hélio Beltrão e Joel Pinheiro. Boa noite. A gente abre essa edição de olho na articulação política. Um vídeo que vazou nas redes sociais mostra os possíveis 2 candidatos à Prefeitura de São Paulo no ano que vem, Datena e Guilherme Boulos, discutindo o cenário político. O apresentador sugere ao deputado que pode ser vice na chapa com ele, mas para isso ele não faria uma aliança com o PT. Vamos assistir a esse trecho. E é muito mais legítimo a eleição com o pessoal, que o partido está surgindo. Hoje está surgindo, com força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o substituto do Lula. E o PT não aceita isso, ele vai querer fazer o Haddad. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar para o Lula, eu quero a Datena como vice e sinto muito. Nós podemos sair, porque o nosso acordo político é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou, a nuvem mudou, mas nós achamos que a gente pode se eleger em São Paulo. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio e vão tomar um violento. Com um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por mínimos detalhes. Se o Lula naufragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. O deputado federal Guilherme Boulos se manifestou sobre o encontro e sobre o vídeo nas redes sociais. Boulos escreveu, abre aspas, neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Limpo, uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. Fecha aspas. A CNN entrou em contato com o apresentador Datena e aguarda a resposta. Muito bem, eu começo por você, Janaína Pascoal, que foi deputado estadual aqui em São Paulo, conhece os bastidores da política. O Datena, inclusive, chegou a ser candidato ali à vaga de São Paulo para o Senado Federal. Marcos Pontes acabou eleito, ele desistiu no meio da campanha, coisa que ele fez ao longo dos últimos anos. Como é que você vê esse novo movimento? Veja, muito embora o Datena já tenha se apresentado como pré-candidato várias vezes e depois desistido, e sempre que se apresenta as pessoas discordam ou, na verdade, desconfiam de que é mais um jogo de cena, eu entendo que a política é aberta. Eu mesma tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes. Ele tem, sim, um desejo de participar da vida pública, isso é real. Então, não é uma mentira quando ele diz que tem esse desejo, mas acaba não tendo coragem ou tem outras propostas na hora de decidir. O que eu entendo é o seguinte, não me parece uma conversa que se deva desprezar, né? Acho que é uma conversa que tem que ser considerada pela direita, vamos dizer assim, que não terá um páreo fácil, né? Mesmo que Boulos venha sozinho. Eu vejo Boulos como um candidato muito forte à Prefeitura de São Paulo. Já via na eleição anterior, o Boulos é o herdeiro direto, né, do carisma do Lula. O Boulos parece mais com o Lula do que os próprios filhos do Lula, então ele é um candidato forte. E se tiver essa parceria com o Datena, fica praticamente imbatível, porque o Datena tem uma exposição midiática, tem também um carisma, acaba sendo visto como um quadro de direita, muito embora tenha sido filiado a partidos de esquerda por muitos anos. Então, seria uma chapa a preocupar a direita e certamente seria uma chapa a irritar o PT. Acredito até que quem vazou esse vídeo tenha vazado esse vídeo com o intuito de indispor o Boulos com o Lula. Essa é a minha leitura, né? Porque existe um desconforto no ninho petista
com o fato de o candidato, né, ou candidata à Prefeitura de São Paulo não ser do PT. Quem pensa que isso é confortável dentro do PT, não é. É muito desconfortável. Mas houve ali um ajuste, o Lula, de certa forma, deu seu aval para o Boulos. Então, eu acredito que quem vazou esse vídeo, né, vazou com o intuito de criar polêmica, cisão na ala da esquerda e não o contrário. Agora, se essa parceria acontecer, acho pouco provável que a direita tenha alguma chance em São Paulo. Felipe, eu ouvi, engraçado a Janaína mencionar isso, porque eu fui atrás, né, de ouvir as repercussões e está todo mundo se perguntando quem vazou esse vídeo. Obviamente, nós não sabemos ainda, mas dentro do PT, o que se especulava é que poderia ser alguém do Boulos, porque se você prestar atenção nas imagens, elas são feitas do lado do Boulos, né? O Datena está de frente e é ali o Boulos e os seus aliados. E o Boulos não fala nada. A situação para ele é muito confortável. Ele nem chega a expressar uma concordância, né? O único momento em que eu acho que ele fala alguma coisa é que o Datena diz, o PT é um partido de muitas divisões, e ele faz um aham, com certeza. Já o Datena não, ele se expõe, critica o Lula, ele compra ali uma certa briga com o Lula, critica a política econômica. E para o Datena, tanto para o Boulos é difícil ser visto com o Datena, para o seu eleitorado de esquerda, quanto para o Datena, que é mais voltado para a direita, é muito complicado ser visto com o Boulos. Então, havia uma avaliação dentro do PT hoje que isso poderia, na verdade, prejudicar e desgastar o Datena. E que, do ponto de vista do Boulos, ele sairia até um pouco reforçado, porque ele diria assim, olha, se o PT não me quiser, eu tenho outra aliança muito forte. E aí, dentro do PT, se questionava, né? A gente sabe que tem essa cisânia dentro do PT, tem os irmãos Tato, né? O Gilmar e os outros irmãos que não ficaram satisfeitos com o acordo que o Lula fechou com o Boulos. E dentro do PT se questionava isso. Assim, na verdade, esse vídeo, se você olhar com atenção, dizem esses interlocutores petistas, ele fortalece o Boulos, porque mostra que ele tem alternativa e deixa o Datena numa situação desconfortável. Foi a avaliação que eu ouvi. Joel, você acha que depois disso o Lula e o PT vão puxar o Boulos de volta e tentar afastar o Datena? Eu não sei se muda muito, mas uma coisa eu sei, se é que não foi tudo planejado, o Boulos teve uma sorte enorme de quase não esboçar reação ali. Ele ouve plácido, critica-se o Lula, tem horas que ele nem mexia a cabeça para dizer que está entendendo, ele toma o cafezinho dele ali parado. Mas não contesta. Também não contesta, mas também não reage, mas não concorda, mas não reage. Então, está tudo para o Boulos, ele pode estar concordando ou discordando ali, a gente realmente fica sem saber. Uma verdade o Datena falou. Nesse caso, parece que não vai ser assim, parece que de fato o PT vai, ou pelo menos era o plano, apoiar a candidatura do Boulos. Mas muitas vezes ao longo dos últimos anos a gente viu o PSOL naquilo que podia apoiando o PT, mas sem receber. Em muitas situações no qual o pessoal tinha mais chances, o apoio em troca. Seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, o PT sempre regateia muito o apoio a esse partido, o PSOL da esquerda. É uma boa pergunta, hein, Janaína, que você coloca, né? Será que Boulos e Datena mais se ajudariam? Ou será que cancelariam um pouco de uma parte do eleitorado deles também? Eu imagino que para o Boulos se unir ao Datena, por exemplo, uma mudança vai ter, provavelmente o discurso. Eu acho que não vai acontecer, tá? Acho uma ideia quase de outro mundo, uma ideia quase surreal, mas digamos que acontecesse. O discurso de segurança pública do Boulos ia ter que mudar bastante para minimamente justificar estar ali com essa candidatura. E uma parte do eleitorado do PSOL que ele tem hoje em dia não toparia essa mudança, iria para outras opções de esquerda que vão estar por aí também. É uma boa pergunta, o que aconteceria? Será que ele conquistaria mais ou perderia mais? Eu não tenho bola de cristal para cravar. Hélio, o que você acha dessa salada política ideológica da política paulista? Boa noite. Boa noite, Felipe, Janaína, Raquel, Joel. Eu acho, você falou bem, uma salada ideológica. O Datena, como a Janaína vinha mencionando, ele nunca foi propriamente de esquerda, ele sempre foi ligado mais com a pauta de segurança pública, embora nos últimos anos ele tenha se aproximado da esquerda. Eu acho que ele é até um pouco símbolo
desse antibolsonarismo, como o Bolsonaro acabou criando inimigos ao longo do tempo de ideias, né, que se voltaram contra ele. A pauta do Datena normalmente seria uma pauta de direita. Agora ele está aí serelepe pedindo para ser vice do sujeito que é o mais extrema esquerda que se pode imaginar. Então, realmente, essas reviravoltas ideológicas me surpreendem bastante. E eu acho que devem surpreender também o eleitorado. Eu não duvido que o eleitorado olhe e fale, mas como assim? Não é possível. Tudo bem que o Datena vem há alguns anos migrando mais para a esquerda, mas são coisas que não se misturam muito. Então, eu também tenho essa dúvida. Eu acho que uma chapa nessa linha não me parece simples do ponto de vista de recepção do eleitorado. E eu concordo também com a Raquel que esse vazamento parece ter endereço e parece ter estratégia. Eu acho que aí teve claramente alguém que saiu muito bem, que foi o Boulos, e alguém que saiu mal, que foi o Datena, desse vazamento. Então, eu suspeito, né, que tenha estratégia nesse vazamento. Janaína, é um xadrez 4D do Boulos? Não vejo que o Datena tenha saído mal. Não, o Datena é uma pessoa que sempre fala o que pensa, da maneira que pensa, critica, xinga, elogia. Se eu não estou equivocada, ele foi filiado ao PT por 13 anos. Se eu não estou equivocada, não é pouco tempo. Não é pouco tempo. Então, ele tem, sim, uma proximidade com a ideologia esquerdista, tem um discurso duro, vamos dizer assim, no âmbito profissional, porque ele apresenta um programa policial. Não acho que ele tenha saído mal, ele faz uma proposta pragmática no âmbito da política, né? Uma proposta que, a meu sentir, é viável e aumenta as chances de vitória. Porque se o Boulos fizer uma parceria com o esquerdista, ele tem a tendência de ficar no nicho dele, né? É possível ganhar, a capital ela é mais à esquerda do que o estado de São Paulo, né, na sua integralidade? Sim, mas não será tão simples. Se ele fizer, né, uma junção dessas, temperando discursos, a chance de vitória no primeiro turno é muito grande. E como é que você, não sei se você já viu hoje algum tipo de reação, mas como é que você acha que deveriam reagir Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, todos aí que estão cotados para formar esse bolo político de oposição à candidatura Boulos? Hoje, essas pessoas vão precisar já começar a se preparar, a sentar, dialogar, né, avaliar a formação de uma chapa, né? Essas pessoas precisam entender que elas não terão autonomia total, porque estão iludidas, né, cada uma delas, que poderão fazer a sua própria chapinha com chance. E a verdade é que nós enfrentaremos, né, eu digo nós porque eu não sou da esquerda assumidamente, nós enfrentaremos uma batalha aí gigantesca com grandes chances de derrota. Então, penso que essas pessoas têm que começar a se movimentar ontem. E o atual prefeito não pode ter a tranquilidade, né, de dizer que tem a máquina na mão e que por isso será natural a sua reeleição, porque não será. Não será. A máquina na mão, Rodrigo Garcia tinha no estado também, né? Não garantiu nada. O prefeito de São Paulo, minha impressão é que muitas pessoas não sabem quem é. Ele vai ter que se movimentar bastante também para entrar com força nesse jogo. Raquel, e o personagem Datena? Como é que você avalia alguém que vive ali numa fronteira entre o jornalismo e a política? Felipe, que pergunta difícil. Eu acho essa fronteira... Enfim, não trabalho com ela. Prefere o distanciamento. Exato. Eu acho que o xadrez ali Vou te responder de outro jeito, tá? Eu acho que o xadrez para a eleição de São Paulo, eu não vejo o Ricardo Nunes se aliando à extrema-direita num primeiro turno. Acho que ele tem um compromisso ali muito grande com Michel Temer. Tem esse MDB aí que vai tentar costurar uma alternativa. Sim, ele é um desconhecido, mas tem a máquina, teve a eleição do Bruno Covas, que foi forte. Então, acho que o prefeito ainda vai insistir na candidatura própria sem se aproximar dessa extrema-direita, que acho que terá um candidato, sim.
Hoje, quando você conversa com os principais players e quem está ligados a eles, você enxerga aí Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e um candidato da extrema-direita, seja ele Eduardo Bolsonaro, seja ele Ricardo Salles. Esses dois candidatos vão dividir o mesmo público, o que torna a vida do Boulos mais fácil. Ele é um candidato que chega com muita força. Incomoda dentro do PT? Incomoda. Né? Essa própria possibilidade de uma chapa Boulos, Datena, isso é algo que dentro do PT seria absolutamente inaceitável. E tampouco acho que isso seria aceitável dentro do PSOL. Acho que essa é uma chapa que dificilmente a esquerda engoliria. Acho que teria muitos danos para eles em termos de ideologia, de imagem. Acho que eles não estariam dispostos a fazer. Eu enxerguei o vídeo de hoje como um recado do PSOL ao PT e uma movimentação ali. Falar, olha, cumpram um acordo com a gente, estejam aqui na mesa, porque temos opções, temos alternativas, vocês precisam estar conosco. Porque a briga ali não é fácil, hein? Dentro do PT internamente, com o Stato, eles não estão satisfeitos com o apoio que o Lula deu para o Boulos. Recado do Boulos ao Lula e ao PT. Hélio, você acredita mais numa candidatura do Ricardo Salles e qual deveria ser a bandeira diante de uma disputa com o Ricardo Nunes mais ao centro, vamos dizer assim, e o Guilherme Boulos já aparecendo nas pesquisas como favorito? Eu suspeito que vai ser realmente uma polarização direita, né? Ricardo Salles e, no caso, extrema esquerda, que é o Boulos. Não tenho dúvida de que esses polos vão se destacar, e apesar do fato que a gente saiba que uma eleição municipal deveria tratar de assuntos locais, mas eu acho que vai servir, sim, de uma prévia do grande debate de ideias que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos e, portanto, uma prévia para 2026. Uma coisa que o Datena falou, que eu acho que é importante destacar, Felipe, é que se o Lula for mal economicamente, a esquerda e a extrema-esquerda vão sofrer. Né? E eu acho que isso realmente vai acontecer. Né? A gente já está vendo o desempenho econômico pífio desse início do governo Lula, e isso tende a tornar a candidatura da extrema-esquerda mais fraca, na minha opinião. Então vai ser interessante ver a eleição de 2024. Joel, eu estava me lembrando aqui do desempenho do Rodrigo Garcia, ex-governador, que disputou com Fernando Haddad do lado da esquerda, Tarcísio de Freitas, apoiado por Jair Bolsonaro, e acabou ficando fora do segundo turno. Será que isso se repetiria com Ricardo Nunes? Por enquanto, o desenho parece ser esse, né? O candidato que está no poder, apostando na máquina. Até agora não houve realmente o resultado esperado, mas quem sabe o desfecho seja outro, com alguém mais à direita e alguém mais à esquerda polarizando o debate, e esses dois com tendência de chegar lá. O risco para o Boulos, num caso de uma eventual e muitíssimo improvável aliança com alguém como o Datena, seria abrir espaço à esquerda dele. Né? Imagina que o Boulos se aliasse com alguém com o Datena e tentasse buscar essa coalizão realmente diferenciada. Alguém mais da esquerda surgiria para pegar os votos da esquerda, talvez o próprio PT, daí ficaria tudo aberto. A gente não sabe o segundo turno qual seria. Na situação atual, o Boulos é quase garantido no segundo turno. Porque... Não tem candidato na esquerda, já. Não, mas achariam alguém, o PT consegue alguém. Mas o PT já tentou. Para dividir o voto da esquerda com o Boulos, que os perderia. Mas é o que eu estou dizendo. Está me fugindo agora na cabeça. Mas então para você, o Boulos pode se unir ao Datena, que não traria custo para a candidatura dele. Eu acho que tem. Eu acho que traria custo. Acho que tem um custo, sim, mas não. Acho que sim, tem uma base ali muito forte do PT que até iria para um candidato, mas eu não me lembro se o Gilmar Tato chegou a concorrer para a prefeitura. Você lembra, Janaína? Concorreu, foi mal para caramba. Foi um desempenho pífio. Eu acho que não. O PT hoje uns não. 10%? O PT hoje não tem um nome. Tirando o próprio Haddad, ele não tem um nome forte para a prefeitura de São Paulo. Não é à toa que o Lula vai de Boulos. Hoje o Boulos está garantido no segundo turno. Mas você acha que o PT conseguiria compor com o Datena? Quer dizer, o Datena sendo vice do Boulos e o PT apoiando depois de todas essas críticas que ele fez? Não é isso que eu disse. Eu disse assim, o PT não consegue compor com o Datena, isso é um fato. Então, quem se favorece com isso? Os irmãos Tato, que sairiam, aí de repente conseguiriam sair com uma candidatura do PT. Mas o PT hoje não tem um quadro forte em São Paulo, com a mesma exposição do Boulos, o mesmo nome, a não ser o próprio Haddad,
não vai querer essa missão para ser um candidato viável. Inclusive, eu acho que no caso dos irmãos Tato, pelo que eu tenho visto dentro do PT, eles gostariam até de ter mais espaço no governo federal do que acreditam nessa candidatura solo, etc. Janaína, você vê então o PT tentando trazer o Boulos para o seu colo e afastando o Datena, quer dizer, vem cá, o que você quer e tal, para ficar longe dele e com a gente? Olha, o povo do PT é bem pragmático. O povo do PT é pragmático. Vocês acham que seriam capazes até de aceitar um vice da Atena, mas ali no cantinho dele? Veja, existe toda uma vaidade pelo fato do Boulos ser o potencial cabeça de chapa. Isso não é confortável para o PT. O PT gosta de estar na cabeça. Então, existe esse desconforto. Mas é um partido pragmático, de quadros pragmáticos. Então, eu não descarto, né, o passado aí, o dissabor, o choque do vídeo, muito embora Boulos tenha ficado calado, aparentemente está consentindo, porque em nenhum momento interrompeu ali para fazer uma defesa do presidente. Ele aprendeu com Alckmin, ao ouvir tomando um cafezinho. Então, assim, acredito que vai causar um constrangimento, mas o PT é um partido pragmático. Agora, é entender onde é que o PT tem mais espaço. Né? O PT teria mais espaço num governo Boulos da Atena ou num governo do MDB? Porque o espaço que o PT sempre teve com o PSDB aqui em São Paulo é indiscutível. Não, hoje dirigentes do PT paulista, altos dirigentes, me diziam o seguinte: está mantido a aliança Boulos, cabeça de chapa para a Prefeitura de São Paulo e o vice do PT. Esse vídeo aí não significa nada porque o Boulos sequer expressa concordância. Essa era a visão aí dentro na cúpula do partido. Então, o Datena falou o que quis, mas o Boulos estaria ali com a turma do PT e não tem cargo de vice para o Datena. Do ponto de vista do PT, não. E a aliança está mantida, da cúpula do PT, o que não quer dizer que não tem desconforto na base, gente, não é isso. Uma hipótese do PT apoiar Ricardo Nunes é nula. Não, isso não existe. Tem um acordo com o Boulos. Não, apoiar não, mas eles dividem espaço. Existe uma coisa que é o que o público vê e existe a realidade, entendeu? Então, assim, quando eu digo parceria, não é subir no palanque, são os espaços, né? Então, assim, a vida inteira o PT teve ali 1/3 mais da Assembleia Legislativa. Governo de quem? Do PSDB. Teoricamente, são opositores, mas existe um acordo de divisão de espaços. Então, talvez, né, o PT pode até vislumbrar ter mais espaço num governo MDB do que num governo PSOL, numa parceria com o Datena. E no caso do Boulos, eu posso aqui até aparentar alguém que está fazendo campanha para Boulos. Não sou eleitora do Boulos, não voto na esquerda. Mas eu não confundo Boulos com o PSOL. O Boulos tem um tamanho diferente, tem um espaço que é dele. Tanto é que quando ele foi eleito deputado federal, a líder, né, era a Sâmia. Imediatamente Boulos tomou o espaço. Ele tem ali... É uma figura diferente, né? Ele tem liderança. Tem potencial, tem futuro. Então, eu acho que é um quadro que precisa ser observado, com um olhar diferente. Ah, é PSOL? Não, não é PSOL, é Boulos. É que a gente só está indo um pouco longe demais. Assim, a despeito desse vídeo, essa chapa Boulos da Atena, ela não está colocada hoje, eu acho, no cenário político, né? Esse vídeo é um vazamento de uma conversa interna. Eu acho que ele tem um objetivo de desgaste, de recado, mas o que eu senti pelas conversas hoje com vários dirigentes, assim, é um cenário que não está colocado ainda. Eu entendo o seu raciocínio de, né, pensar em, eventualmente, se surgir, o que seriam os apoios dentro da Assembleia, mas eu acho que a gente está um passo antes ainda. Eu acho que esse vídeo ele teve outras funções. E eu acho que o cenário para concorrer à prefeitura, ele ainda é o mesmo de antes desse vídeo. Boulos, PT, Ricardo Nunes e um candidato da extrema-direita. Porque, vejam bem, quando começaram a ventilar a chapa Lula-Alckmin, qual foi a reação geral? Ah, imagine. Né? E é realidade, os homens são presidente e vice-presidente. Então, muito embora, né, seja uma possibilidade, um vazamento, uma checagem, na pior das hipóteses, fizeram um balão de ensaio.
Porque esse povo não é tonto. É diferente, né, Janaína? Na pior das hipóteses, fizeram um balão de ensaio. Para medir a repercussão, você... Sim. Mas quando surgiu o Lula Alckmin lá atrás, foi uma conversa reservada, não teve vazamento de imagem nenhum, foi muito bem costurada pelo Fernando Haddad de um lado e me fugiu agora o nome do aliado do Alckmin. Costurada ao longo do tempo, eu acho que é um processo assim, bem diferente. E como a gente disse, o Datena costuma desistir, e nos últimos anos, pelo menos, desistiu quando ele era cabeça de chapa e estava bem até em algumas pesquisas. Agora, para ser vice, vamos ver se ele vai ficar até o final e, dado aí tudo que a gente comentou a respeito dessa rusga entre o PT e ele, como a gente viu diante das críticas que ele fez ao partido.